Estamos aqui dando sequência na gravação dos evangelhos, ou melhor dizendo, do evangelho de Mateus. São muitos capítulos. Eu quero te encorajar a meditar em cada um dos capítulos que já estão gravados. Desde o 1 até aqui o 14, depois vem o 15, até o 28. São muitos capítulos no evangelho de Mateus. Por que você deve meditar na palavra? Deus disse a Josué, medita nesta palavra de dia e de noite, para que dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que assim ela vai te prosperar. Quem não quer uma vida de prosperidade, uma vida onde você tem uma família abençoada, onde você tem filhos abençoados, onde você tem prosperidade, você tem dinheiro no bolso, você tem saúde. Todos querem, mas Deus disse para Josué que foi aquele que faria o povo entrar na terra prometida que mana leite e mel. Olha, fala para o povo, medita nesta palavra, quando? De dia e de noite, dela não te desvie nem para a esquerda nem para a direita, porque este é o segredo da prosperidade. Então, meu irmão, cada capítulo não dá para gravarmos todos os detalhes, porque senão nós vamos ficar aqui 20 anos gravando o Evangelho de Mateus até o capítulo 28. Mas pegue cada capítulo e medita nele. Nós já estamos vivendo a vida eterna. Jesus diz, é chegado a vós o reino de Deus. O que é o reino de Deus? É o direito legal que Deus tem de expulsar todo o mal da terra, de expulsar as doenças, de expulsar os demônios. Jesus, num determinado ponto, ele diz, olha, é chegado o príncipe deste mundo. Até que Jesus morreu na cruz do Calvário, Satanás era o príncipe deste mundo, era ele que comandava, ele colocava doença, ele matava, ele roubava, ele destruía do jeito dele. Hoje não. É chegado a vós o reino de Deus, o quê? A extensão do reino dos céus, aqui e agora, bastando você estar conectado com Jesus Cristo. Então vamos para a leitura do capítulo 14 e depois eu comento com você. E não se esqueça, cada capítulo você deve meditar em todos os detalhes do primeiro ao último versículo, ok? Diz assim a palavra de Deus. Mateus capítulo 14. Por aquele tempo ouviu o tetrarca Herodes a fama de Jesus e disse aos que serviam, este é João Batista, ele ressuscitou dos mortos. Herodes viu a fama de Jesus. Jesus curava os enfermos, expulsava os demônios e pregava, é chegado a vós o reino de Deus. O Herodes diz assim, ele era meio religioso, ele diz, olha, esse deve ser João Batista que eu mandei decapitar, ele ressuscitou dos mortos, é por isso que ele consegue fazer esses grandes milagres, mas isso era a consideração apenas de Herodes. E por isso nele operam forças miraculosas. Porque Herodes havia prendido e atado a João e o metera no cárcere por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão. Por isso lhe dizia, não te é lícito possuí-la. E querendo matá-lo, temia o povo, porque o tinham como profeta. Ora, tendo chegado o dia natalício, o aniversário de Herodes, dançou a filha de Herodias diante de todos e agradou a Herodes, pelo que prometeu com juramento dar-lhe o que pedisse. Então ela, instigada por sua mãe, disse, dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. Entristeceu-se o rei, mas procurando, por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, determinou que lhe dessem e deu ordens e decapitou João no cárcere. Foi trazida a cabeça num prato e dada à jovem que a levou à sua mãe. Então vieram os seus discípulos, lavaram o corpo e o sepultaram. Depois foram e o anunciaram a Jesus. Ora, a decapitação de João aqui simboliza o fim de uma era, o fim de um tempo. João veio preparando o terreno, preparando o lugar para que Jesus desse continuidade no ministério. O ministério de Jesus, que durou 3 anos e pouco. Ou seja, decapitaram. Isso já estava previsto através dos santos profetas de Deus. E ali se cumpriu isso. Agora, Jesus fica sabendo que João foi decapitado. O que Jesus fez? Jesus sentou e foi chorar? Não, Jesus foi trabalhar, porque
Terminou a primeira etapa, agora é a minha etapa, é a hora de ir em frente. Aí diz assim, a primeira multiplicação de pães e peixe. Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, à parte, sabendo-os, as multidões vieram das cidades, seguindo-o por terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Ou seja, Jesus onde chegava, ele curava os enfermos, ele expulsava os demônios, ele abria os olhos do cego e ele anunciava, é chegada a vós o reino de Deus, a extensão do reino de Deus está aqui e eu vou acabar com Satanás. Ao cair da tarde, vieram os discípulos de Jesus e lhe disseram, o lugar é deserto e vai adiantada a hora. Despede, pois, a multidão para que, indo às aldeias, comprem pão para si, para comer. Jesus, porém, lhe disse, não precisam retirar-se, dá-lhes vós mesmo de comer. Jesus disse aos discípulos, olha, por que vocês não fazem um milagre aí? Por que não dá comida vocês mesmos para essa multidão? Era muita gente, quase 5 homens e mulheres, fora mulheres e crianças. Tem gente aí que fez a conta que diz que chega a ultrapassar a 20 mil pessoas. Mas eles responderam, não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então ele disse, trazei-mo. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, o abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos e estes às multidões. Todos comeram e fartaram-se, e dos pedaços que sobejaram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Bom, nós vamos ficar aqui apenas com um dos milagres que estão aqui no capítulo 14. Em casa você segue vendo quantos milagres Deus fez. Então veja aqui, Jesus fica sabendo que João Batista foi decapitado e em seguida, ao invés dele sentar, chorar, lamentar, ele já sabia pelos santos profetas que ali era o começo de um novo tempo para ele. E Jesus vê aquela grande multidão, ali aproximadamente 20.000 pessoas, só homens, era quase 5.000. Jesus chega para os seus discípulos, testando o que eles já tinham visto. Jesus diz assim, olha, alguém chega para ele e diz assim, olha, o povo vai morrer de fome. Olha, como é que esse povo aqui no deserto, diz que já fazia 3 dias que o povo andava ali onde Jesus ia, eles estavam colados, porque viam os milagres, viam os olhos dos cegos abrindo, viam mortos sendo ressuscitados. Eles diziam, não vou descolar desse homem. E aí, os discípulos dizem, olha, eles estão morrendo, estão famintos, são 3 dias sem comer. Como é que pode? Jesus diz, dá comida para eles. E eles disseram, espera aí, mestre. O Senhor está pedindo o impossível para nós, esquecendo que Jesus disse, nada vos será impossível. Jesus disse, o que vocês têm aí? Ele diz, olha, apenas 5 pães e 2 peixinhos. Jesus disse, para mim é suficiente. Você pode ter a menor semente do mundo, para mim é suficiente. Traz para mim. Jesus abençoa aqueles 5 pães e os 2 peixes e diz, olha, manda o povo sentar e pode distribuir. Cada vez que eles distribuíam, os pães e os peixes aumentavam mais. E diz que todos comeram e fartaram. O que me chama a atenção aqui é que Jesus, ele nunca nos dá nada com escassez. Eles comeram à vontade, até fartar. E aí Jesus olha, sobrou muito pão e muito peixe. Aí Jesus diz, recolhe para que nada se perca. Jesus não gosta de estrago. Jesus não gosta que se jogue fora nada. Porque é a bênção de Deus que está sendo ali ou preservada, jogada fora. Jesus diz, recolhe o que sobrou. Ainda deu 12 cestos cheios de pães e peixes. Ou seja, aquele menino foi abundantemente recompensado. Quando você dá 1 minuto do teu tempo para evangelizar, Jesus vai multiplicar sobre a tua vida. Quando você dá uma moeda para evangelizar, Jesus vai multiplicar sobre a tua vida. Quando você dá o teu dízimo, a tua oferta, Jesus vai multiplicar. Quantas 1000 vezes Jesus multiplicou 5 pães e 2 peixinhos? Jesus hoje manda te dizer, eu quero multiplicar sobre a tua vida. Jesus está dizendo hoje para você, tudo que você plantar
para a expansão do meu reino, eu vou multiplicar sobre a tua vida de uma maneira exponencial, extraordinária. Essa promessa é para você. Deus está multiplicando sobre a sua vida. Tudo, Deus está dizendo, Jesus está dizendo, tudo, presta atenção, que você investir no meu reino, eu multiplico de maneira extraordinária. Eu coloco sobre ela as bênçãos dos 5 pães e 2 peixes. Dê o seu like, não se esqueça de evangelizar o mundo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Quando você se inscreve no nosso canal, quando você dá o seu like, você está dizendo para o YouTube, para ele expandir, para ele mostrar esse vídeo para um montão de pessoas, e você evangeliza por tabela sem gastar um tostão. Forte abraço, Deus te abençoe e até o capítulo de número 15.